Fala galera, tudo bem? Então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de matemática básica e hoje vamos falar sobre potenciação. Vem comigo. Então, antes da gente começar a falar sobre as propriedades, falar tudo mais, a gente precisa entender o que é uma potência. Está aqui. O que é a potência? É uma forma contraída de escrevermos uma multiplicação sucessiva do mesmo termo. Um exemplo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O número 3 está multiplicando ele mesmo 4 vezes. Então, a forma que a gente tem de escrever isso é 3 elevado a 4. Onde esse cara aqui, o 3, ele é chamado de base, o 4 é chamado de expoente. E tudo isso aqui, 3 elevado a 4, é a potência. Em letrinhas, como é que fica? Como faz? A elevado a B é o quê? Potência. É o que a gente está chamando ali de 3 elevado a 4. Quem é o A? É a base. Quem é o B? É o expoente. Ah, mestre, porra, ficou ruim. B de base. Então muda. A elevado a M. Pronto. Aí M vai ser o expoente. Tanto faz o nome que você vai dar para essas coisas aqui. Que você entenda. O que é importante que você entenda. E aí, qual é a nossa ideia? O que a gente está tentando fazer aqui? Mecanizar esse processo. Você precisa gravar algumas das propriedades de potenciação. Quais são as mais importantes para que você possa gravar? Propriedades. Primeiro, qualquer número elevado a zero, ele é igual a 1, desde que esse número seja diferente de zero. Eu só consigo entender com exemplinho. Faz aqui um exemplinho. 7 elevado a zero. Isso aqui é igual a quanto? 1. Outro. 2 elevado a zero. Isso é igual a quanto? 1. Outro. Π elevado a zero. Isso é igual a quanto? 1. Outro. E, número de Euler, elevado a zero. 1. Outro. 0 elevado a zero. 1. Não. Esse aqui. Indeterminado. OK, esquece. Isso aqui não. Então, desde que a base seja diferente de zero, o resultado dá 1. Eu vou, inclusive, excluir isso daqui. Entendido? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Segunda coisa. A elevado a 1 é o próprio A. Ou seja, quando a gente não escreve nada no expoente, nada, é porque o expoente que está ali é o 1, né? É o próprio número. Essa é a ideia. Exemplinho. 7 elevado a 1 é o próprio 7. X elevado a 1 é o próprio x. Sei lá, 13.284 elevado a 1 é o próprio 13.284. E aí vai. Não importa. Por aí vai. Próxima. Multiplicação de potência de mesma base. Então, A elevado a M vezes A elevado a P. Ó. Mesma base. A. Como é que fica isso? Repete a base e soma os expoentes. Ah, mas pô, tem como tu explicar o porquê disso aí? Tem. Eu vou explicar só o desse. De mais nenhum eu vou. Porque a nossa ideia aqui, a minha ideia aqui, não é que você entenda todos os porquês nesse momento, mas sim que você consiga mecanizar esse processo e que a dificuldade nas questões de física, posteriormente,
não sejam resolver isso daqui, pô. Porque isso não pode ser uma dificuldade. Isso tem que ser um processo mecânico dentro da sua cabeça. Tem que ser, quando você chegar a uma expressão que tenha algo nesse sentido, tem que ser fácil para você. Você tem que olhar para isso aqui como você já chegou à resposta. Essa é a ideia, ponto final. Por que que isso daqui, né? Por que que é a soma dos expoentes? É bem simples, ó. Vou fazer com números para você entender. 7, exemplo, né? 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado. O que que é isso? Ah, tem que dar 7 elevado a 3 mais 2, como eu estou mostrando ali, né? Que é 7 a quinta. Ah, tá bom, lindo. Por quê? O que que é 7 ao cubo? 7 ao cubo, ele é 7 vezes 7 vezes 7. 7 ao quadrado, 7 vezes 7. Ou seja, 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado é o quê? Esse trambolho vezes esse trambolho aqui. 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado. Pela própria definição de potência, né, que é a contração de uma multiplicação sucessiva do mesmo termo, eu tenho que isso aqui é o quê? O 7 multiplicando ele mesmo 5 vezes. Então isso aqui é 7 elevado a 5, ou seja, somos expoentes. Entendi. É por isso. Vai fazer isso com todos? Não, vou não. Vou não. Só esse. O restante eu quero que você grave. Então, o que eu quero? Que você grave. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Divisão. Divisão de potência de mesma base. Mas tu falou que é divisão, pô. E tá botando aqui uma fração. Exatamente. Uma fração é uma divisão, né? É o de cima dividido pelo de baixo. Tô aprendendo. Então, o que é isso? Repete a base, subtrai os expoentes. Exemplinho, sei lá, 5 a oitava, dividido, ó, tanto faz, escrever assim, 5 a oitava, dividido por 5 a quinta, é igual a quê? 5 elevado a 8 menos 5, que dá 5 ao cubo. Tanto faz escrever assim, ou 5 a oitava sobre 5 a quinta. Dá o mesmo, não importa, é a mesma coisa. Próximo. Multiplicação, divisão, potência de potência. Então, potência de potência. Ó. E atenção, eu estou colocando um parênteses. O que é isso daqui? A elevado a m vezes n. Os parênteses eles são fundamentais na hora que a gente estiver fazendo aqui os exercícios de potenciação, que eles vão ditar algumas regras para a gente. Deixa eu dar um exemplo dessa própria propriedade aqui. Então, 2 a quinta, isso aqui que está ao quadrado. O que é isso daqui? Isso daqui vai dar 2 a décima. Multiplica os dois expoentes. Isso daqui é diferente. Observação. Parênteses 2 a quinta ao quadrado é diferente de 2 elevado a 5 ao quadrado. São coisas distintas. O primeiro termo, vou fazer aqui, 2 a quinta ao quadrado. Quem é que está elevado ao quadrado? O próprio 2 a quinta. Então, isso aqui é 2 a quinta vezes 2 a quinta. Como é que é a multiplicação de potência de mesma base? Repete a base, somos os expoentes. Então, isso aqui dá 2 a décima. 2 a quinta ao quadrado, quem está elevado ao quadrado é o 5. Então, isso aqui é 2 elevado a 5 vezes 5, porque isso daqui é 5 ao quadrado, que é 2 elevado a 25. Então, atenção aos parênteses na hora que a gente estiver fazendo exercício de potenciação. Ok? Eles vão ditar para nós o correto a ser feito.
Próxima. Assim, ó. Um produto elevado a uma potência. Eu posso separar em produtos de potências. Tá? É como se a potência se distribui para todos os fatores. Essa é a ideia. Exemplítio. 6 ao cubo. Aqui é fácil, tudo bem. Mas a ideia é você pensar nesse número como uma multiplicação de outros dois. Vou tirar o parênteses porque aqui é só o 6. Mas o 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3. 2 vezes 3 ao cubo. Interessante. Então, quem é que está ao cubo? É o próprio número 6. Aqui continua sendo o número 6, porque é 2 vezes 3. 6. E eu posso abrir em duas potências distintas. A ideia desse mecanismo aqui é essa, né? Eu enxergar o número como um produto e poder abrir esse produto em duas potências distintas. Obviamente que se já vier pronto, né? Já vier pronto algo assim, é tipo 5 vezes 7 à quinta, eu posso separar direto em 5 à quinta vezes 7 à quinta. E o caminho contrário também é verdade. Se eu tenho 3 ao cubo vezes 8 ao cubo, isso é a mesma coisa que 3 vezes 8 ao cubo, que é 24 ao cubo. Então, é um processo de vai e vem. A ideia é eu conseguir manipular isso da maneira que me for melhor na questão. E aí depende de cada caso. Eu preciso entender que isso daqui é algo que existe. E a sétima aqui é uma fração elevada a uma potência. Então, A dividido por B, isso aqui é elevado a N. É a mesma coisa que A elevado a N dividido por B elevado a N. Exemplo, 2 terços a quarta. É 2 a quarta, 3 a quarta. Legal. Aí faz conta, né? Cuidado, de novo, aqui tem um parênteses. Então, o parênteses está me indicando que toda a minha fração está elevada ao número 4. O que é diferente se fosse algo escrito assim, ó. OBS. 2 ao cubo. A quarta é diferente de 2 a quarta sobre 3. Porque, nesse caso aqui da direita, somente o número 2 que está elevado à potência. Né? Está elevado ao 4, perdão. Então, somente ele é uma potência. Aqui não. Aqui é toda a fração que está elevada à quarta potência. Usando a própria definição, o termo da esquerda seria 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Que é diferente do termo da direita, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3. Ok? São coisas distintas. Mas qual que falta? Importante aqui. Tá. Expoente negativo, né? Oitava propriedade. Expoente negativo. A elevado a menos n inverte a base. Então, exemplítio. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 ao cubo. Então, eu inverto a base do número. Lembra, como aqui não tem nada, é porque é como se ele tivesse dividido por 1. Então, vou inverter. Vamos fazer algumas ressalvas aqui. Observações. Olha só. Memoriza isso. Se o número está em cima com um expoente negativo, ele vai para baixo com um expoente positivo. Então, se eu tenho uma expressão assim, vou colocar aqui alguns números. Ó. 2 elevado a menos 3 vezes 5 elevado a 2, mantive, ó,
positivo, dividido por 7 elevado a menos 4. Quem está com o expoente negativo, muda a posição. Se está em cima com o expoente negativo, vai para baixo com o expoente positivo. Se está embaixo com o expoente negativo, vai para cima com o expoente positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 5 ao quadrado vezes 7 à quarta sobre 2 ao cubo. Pode fazer devagar, não tem problema algum. Outra observação importante. Quando é assim, ó, 2 quintos elevado a menos 2. Aqui me apareceu o 1. Por que me apareceu o 1? Me apareceu 1 porque A elevado a menos n é a mesma coisa que A elevado a menos n sobre 1. Então, inverte essa base. Melhor, assim, né? Entre parênteses. Porque aqui tem o 1 embaixo, né, do A. E 1 elevado a qualquer coisa é 1, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Não importa, que dá 1. Tranquilo? A diferença para esse exemplo aqui de baixo é que a minha fração toda que está elevada a um expoente negativo. Então, eu preciso inverter essa minha fração. Isso aqui fica 5 ao quadrado. 5 sobre 2, né? Ao quadrado. E se eu invertir as bases, eu troco o sinal do expoente. Não esquece isso. E se for algo também nesse estilo aqui, ó, 1 sobre 7 elevado a menos 3, lembra, se está com o expoente negativo embaixo, sobe com o expoente positivo. Isso aqui é 7 ao cubo. Então, essas são as ressalvas que eu tinha para fazer daqui. Outra coisa. Cuidado com os parênteses. Então, cuidado com os parênteses. Exemplos. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16. Multiplicação de dois números de sinais iguais, né? Menos com menos na multiplicação, dá mais. O que já é diferente disso daqui. No primeiro caso, com os parênteses, o menos, que é menos 1, ele está elevado ao quadrado. Então, ele aparece duas vezes aqui. Nesse caso, não. No caso de baixo, não. Somente o 4 que está elevado ao quadrado. Por quê? Porque não tem parênteses. Pô. Se tivesse parênteses, ia ser todo mundo. Então, isso daqui é menos. O menos é a mesma coisa que menos 1 vezes. Então, esse menos 1 é o quê? É esse sinal de menos aqui. Vezes essa potência, 4 ao quadrado. Que é 4 vezes 4. Ou seja, isso daqui é menos 1 vezes 16, que é menos 16. Então, observe duas coisas importantes. Parênteses e todas as vezes que você tiver aqui um número negativo com parênteses, tem que ter parênteses. Menos A elevado a um expoente n é igual a A elevado a n, se n for par. Ou menos A elevado a n é menos A elevado a n, ó, tá vendo? Tirei o menos do parênteses, continua menos. Se n for ímpar. Mas aqui é diferente da situação de cima. Eu estou partindo da seguinte premissa. Olha só. Eu tenho um parênteses com sinal de menos elevado a algum expoente. Então, exemplo. Menos 3. Se esse número, menos 3, entre parênteses, estiver elevado a algum expoente par, isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é 9. Que é verdade. Qualquer número negativo elevado, tem que ser um número inteiro. O sinal de menos tem que estar dentro do parênteses. Elevado a algum expoente par, vai ser um resultado positivo. Por quê? Porque na multiplicação, menos com menos dá mais. Né? Então vai aparecer sempre em pares. Vai ficar assim, ó. Menos 3 à quarta. É o quê? Menos 3 vezes menos 3.
vezes menos 3 vezes menos 3. Ó, em pares que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, menos vezes menos, que dá o quê? Mais. Menos vezes menos, que dá o quê? Mais. Aí ficam números positivos se multiplicando. Isso aqui é 3 a quarta. Que é 9 vezes 9, 81. Ok? Mas, porém, se o expoente for ímpar, isso aqui é menos 3 ao cubo. É isso que eu estou dizendo. O resultado será negativo, que é menos 27. Menos 3 elevado a 1 é menos 3. Ou seja, negativo. Então, atenção a essas coisas. Tá? Tem mais uma propriedade, que é essa daqui. É 8. Oitava. Não, 9. Vou colocar essa propriedade lá em cima. Aqui do ladinho. Que é essa daqui, ó. Expoente fracionário. O que é isso? É a raiz de A elevado a NP. Aí tem um macetinho que a galera usa para gravar isso aqui, que é o seguinte. Quem está na chuva, imagina que está chovendo. Quem está na chuva é o N. Então, quem está na chuva vai para a casinha, fica abrigado. E quem está na casinha, por que está na casinha? Porque ele está abrigado aqui, ó. Tem uma casa aqui protegendo ele, que é a fração. E quem está na casinha vai para a chuva. Bobeirinha, mas ajuda a gente a gravar esses trocinhos. Exemplinho. Sei lá. 4 elevado a meio, por exemplo. Isso aqui é a raiz quadrada de 4. Famoso 2. Bom, galera, é isso, tá? Espero que tenham gostado. Essa parte, ela é uma parte bastante introdutória, mas ela é fundamental, porque sem isso não tem como a gente poder dar sequência física. Por quê? O que eu enxergo é que muitas pessoas não conseguem entender física justamente porque ficam presas a tentar fazer conta. E fazer conta não pode ser problema, porque fazer conta qualquer computador faz, qualquer calculadora faz conta. A gente não pode perder para uma calculadora. Então, né? Eu preciso saber fazer conta. O mínimo que seja. Essa não pode ser a nossa dificuldade. Mas você não é a favor da construção do conhecimento, a favor do raciocínio? Eu sou a favor do raciocínio. Só que eu também sou a favor de que existem coisas que precisam ser gravadas. Existem coisas que precisam ser decoradas para facilitar a nossa vida. Tá? Então é isso. Próxima aula eu vou fazer alguns exercícios com vocês no próximo vídeo, né? Vou fazer alguns exercícios com vocês de potenciação. E essa daqui é o que a gente vai falar na outra aula, que é sobre radiciação. Papo para outro vídeo. Valeu, espero que tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que me ajuda demais. E se inscrever no canal também. Valeu, beijo!